Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos no canal RSY, o canal de notícias e entretenimentos. Reagindo o canal Hoje no Mundo Militar, um ótimo canal que eu assisto e sigo. Segue lá vocês também, eu recomendo. Este vídeo tem relação com o meu vídeo anterior. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os principais motivos por trás da indignação chinesa diante da visita de Nancy Pelosi à ilha de Taiwan. Quem acompanha o canal YouTube e as redes sociais do canal já está bem a par das movimentações à volta da pequena ilha de Taiwan. Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Estados Unidos e a terceira na linha de sucessão presidencial, iniciou uma viagem por diversos países asiáticos e, apesar do seu roteiro oficial não incluir Taiwan, ela efetivamente chegou à pequena ilha hoje, dia 2 de agosto, onde permanecerá até amanhã para uma série de encontros e discursos. Mesmo antes da confirmação da chegada de Pelosi à ilha, a China já estava reagindo com fúria, com um jornal estatal do partido chegando mesmo a sugerir que o avião de Pelosi fosse derrubado pela Força Aérea Chinesa, e com o governo chinês dizendo que os seus militares não ficarão de braços cruzados e que farão de tudo para proteger a soberania e a integridade territorial da China. Com Pequim iniciando grandes exercícios militares que, de acordo com as fotos e vídeos que circulam, estão envolvendo milhares de soldados e centenas de veículos, incluindo blindados de assalto anfíbio, o tipo de veículo que seria empregado em uma tentativa chinesa de anexar Taiwan à força. Mas por que os chineses estão reagindo de forma tão violenta à visita de Nancy Pelosi a Taiwan? Quem acompanha o canal sabe que a China, desde 1949, afirma que Taiwan não passa de uma província rebelde, com Pequim se reservando o direito de derrubar um governo classificado por eles de ilegítimo para anexar aquela ilha. Só recapitulando muito rapidamente, em dezembro de 1949, a Guerra Civil Chinesa chegou ao fim, com as forças nacionalistas lideradas por Chiang Kai-shek sendo obrigadas a abandonar o território continental chinês, refugiando-se na pequena ilha de Taiwan, a menos de 200 quilômetros da costa chinesa, com o território continental chinês ficando sob o controle do Partido Comunista liderado por Mao Tse-tung. Apesar da ilha de Taiwan nunca ter estado sob controle do Partido Comunista Chinês, desde 1949 que Pequim afirma que a ilha lhe pertence, com essa reivindicação fazendo parte de uma política conhecida como Uma China, uma política que é reconhecida por quase a totalidade da comunidade internacional, inclusive e principalmente pelos Estados Unidos, com Washington reconhecendo diplomaticamente apenas a República Popular da China, e não a República da China, que é o nome oficial de Taiwan. No entanto, ao mesmo tempo em que diplomaticamente Washington respeita a política de Pequim de uma China, também tem leis que obrigam a venda de armas, munições e sistemas de defesa para Taiwan conseguir se defender de um eventual ataque da China, com essa duplicidade de postura sendo conhecida como a ambiguidade estratégica dos Estados Unidos em relação a Taiwan e a China. Como podem bem imaginar, essa ambiguidade irrita profundamente Pequim, que encara os Estados Unidos como o principal e maior obstáculo para a anexação de Taiwan. A viagem da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, a primeira vez em que o mandatário desse cargo visita a ilha desde 1997, não significa que os Estados Unidos estão deixando de respeitar a política de uma China. E, de fato, a Casa Branca informou hoje mesmo que, em termos diplomáticos, a postura dos Estados Unidos não mudou. Ou seja, Washington continua reconhecendo a República Popular da China como a China autêntica.
No entanto, há ao mesmo tempo, inserida na tal ambiguidade estratégica, a visita de Nancy Pelosi tem por objetivo mostrar ao mundo o apoio dos Estados Unidos à democracia de Taiwan. Basicamente, aquilo que os Estados Unidos estão dizendo é que continuarão reconhecendo a China continental como a única e a autêntica China, mas, ao mesmo tempo, desejam que Taiwan tenha a liberdade para decidir se quer ou não se firmar como uma nação independente, algo que, obviamente, deseja com todas as suas forças desde 1949. Pelosi também deixou claro que um dos objetivos da sua visita a Taiwan é garantir um Indo-Pacífico livre e desimpedido, uma ameaça direta aos planos chineses, com Pequim reclamando a posse e o controle de todo o gigantesco mar do sul da China, chegando mesmo a construir ilhas militares artificiais por toda aquela região. A visita de Nancy Pelosi foi um claríssimo desafio à China, que há dias vem distribuindo ameaças graves caso a visita se realizasse. Os chineses, obviamente, que já responderam, com o Ministério Chinês da Defesa anunciando exercícios militares muito ousados, alguns deles envolvendo munição real e localizados dentro do espaço aéreo e do mar territorial de Taiwan. Como os chineses chegarão naqueles locais é uma grande incógnita, já que isso obrigaria à violação do espaço aéreo e do mar territorial de Taiwan, o que levaria imediatamente à troca de tiros e à guerra. Neste momento, na queda de braço entre os Estados Unidos e a China sobre Taiwan, os Estados Unidos deram um passo decisivo de imposição da sua vontade, passando por cima de graves ameaças chinesas. A bola, agora, está no campo de Pequim. A China, após distribuir tantas e tão graves ameaças, não poderá responder apenas com notas de repúdio e exercícios barulhentos. Se fizer isso, os chineses sairão enfraquecidos e humilhados, o que significa que muita coisa acontecerá ao longo dos próximos dias. Com a paz na Ásia, no Pacífico e até mesmo em todo o planeta, dependendo diretamente da forma como a China reagirá a isso.